Olá, gente, vamos dar continuidade então no segundo momento da nossa aula, já que o primeiro nós fizemos uma pequena abordagem, uma pequena reflexão histórica de como se constituiu então a educação profissional na Europa. E aí nós vamos perceber que em 1500 surge então, exatamente o Brasil e como que isso vem acontecendo daquele momento até os dias atuais. Nesse momento então vamos falar da trajetória da educação profissional no Brasil. Preste atenção, porque nós vamos tocar em alguns pontos principais em leis, que depois vocês terão um material de apoio para que vocês possam fazer uma leitura mais compreensiva. No entanto, eu vou passar rapidinho para que a gente possa fazer algumas reflexões de alguns pontos. Primeiro ponto é esse, Primeiros aprendizes de ofícios no Brasil foram os índios e os escravos, Percebam que na aula anterior eu falei que a Europa já tinha avançado esses dois primeiros momentos, que foi o primeiro momento do homem primitivo, que ali obteve-se então a figura do escravo. Logo depois vem o outro tipo de sociedade bastante complexa e que durou muito tempo, que é a igreja, o período da Idade Média, mais ou menos 1000 anos, onde some a figura do escravo e vai aparecer a figura do servo, da relação entre o vassalo e seu senhor. No Brasil, vamos entender que essa relação ela vai dar primeiramente com a constituição dos aprendizes de ofícios, que foram os índios e os escravos. O índio, no primeiro momento, onde o Brasil foi colonizado, a gente sabe quem habitava aqui era o índio. Os portugueses chegaram, fizeram uma aculturação, trouxeram exatamente ainda aquele primeiro momento da igreja, 1500 já estava acontecendo a reforma e a contra-reforma. Portugal abre então a colônia para a igreja, para que ela possa fazer exatamente a expansão da fé, já que na Europa, exatamente nesse mesmo período, já havia, século XVI e XVII, as grandes revoluções, que está enfrentando a igreja exatamente com um grupo dentro da sociedade, ao qual não é mais condizente com o tipo de ideologia que a igreja então pregava. E entre essa argumento estava exatamente no que a igreja dizia, que não podia a sociedade manipular ou ter uso do dinheiro. Nesse momento a burguesia estava em ascensão, e aí então essa própria burguesia vai fazer esse movimento junto com os iluministas. No Brasil, lá em 1500, ainda estávamos vivendo a chegada da igreja em terras brasileiras. Habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela forma de ensino como destinada somente aos elementos de baixa categoria sociais. Ou seja, as primeiras formas de exercício do trabalho no Brasil, que deu-se exatamente com os índios e escravos, foram vistas de forma não muito bem aceitas, era para baixa categoria. Quem tinha que trabalhar na terra, em trabalhos pesados, era o índio, e logo depois os escravos. O desenvolvimento tecnológico no Brasil ficou estagnado com a proibição da existência de fábricas em 1785. Isso aconteceu devido à consciência dos portugueses de que foi promulgado um alvará que proibia a atividade industrial no Brasil. Lembra quando eu disse para vocês que era para a gente prestar bem atenção exatamente no momento que a Europa vivia? Século XVIII, século XIX e século XX. Século XVIII, a hora dos 18 para os 19, a Europa estava efervescendo exatamente nessa mudança dessa nova constituição social. E no Brasil, o que é que nós estávamos vivendo? Já que éramos colônias de Portugal, Portugal proibiu esse avanço das fábricas exatamente nas colônias brasileiras. E aí, reinado de Dona Maria I, foi estabelecida então a proibição, ela foi necessária na concepção dela, porque a instalação das fábricas e de manufaturas no Brasil iria afetar a oferta de mão de obra na agricultura, da extração de minérios como ouro e diamantes. Qual era a economia do Brasil? Nós éramos uma colônia de exploração, mas qual era a subsistência do Brasil? Era, naquele momento, a exploração do ouro e de minério. E quem é que lucrava com isso?
à Europa, através de Portugal, exatamente porque a colônia era que subsidiava grande parte dos gastos então feitos por Portugal. E era muito perigoso trazer essa nova revolução que estava acontecendo na Inglaterra. Naquele momento, a Revolução Industrial já estava se estabelecendo. A Inglaterra queria estabelecer outras pontes comerciais, mas no Brasil ela não vai conseguir, porque Portugal vai barrar. Exatamente porque ele se alimentava de uma economia de exploração, advinda de uma estrutura de classe social escravista. O Brasil é um país mais fértil do mundo, né, em frutos e produção de terra. Os seus habitantes têm por meio da cultura não só tudo quanto lhes é necessário para o sustento da vida, mas ainda artigos importantíssimos para fazer, como fazem um extenso comércio de navegação. Ora, se estas incontáveis, preste atenção no que ela diz, ora, se estas incontáveis vantagens reunirem as das indústrias e das artes para o vestuário, luxo e outras comodidades, ficarão os mesmos totalmente dependentes da metrópole e, por conseguinte, da absoluta necessidade de acabar com todas as fábricas e manufaturas no Brasil. Isso é o que determina o alvará estabelecido pelo reinado de Maria I, que traz exatamente a proibição, porque isso era muito perigoso, então, trazer essa Constituição que estava se efetivando na Europa. Eu trago uma observação. Por volta de 1800, é adotado no Brasil um modelo de aprendizagem manufatureira, que se destinava ao amparo da camada menos privilegiada da sociedade brasileira. Professora, então, se não chegou a indústria no Brasil naquele momento, e como era que se estabelecia? Primeiro a gente vai entender que a educação, ela tinha uma relação, né? Primeiramente, no Brasil, exatamente pelos ofícios, né? De tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria e entre outros. Havia uma boa parte da população escrava trabalhando na terra e havia uma outra parte também em alguns setores que eram necessários para a manutenção. De qualquer forma, se estabelecia aí um desenvolvimento de conhecimento que necessitaria exatamente exercer esses primeiros ofícios, tá? Logo depois nós vamos ter a chegada da família real em 1808 e isso vai promover um grande avanço a nível social, pelo menos no Brasil, já que por muito tempo, como colônia, apenas era uma colônia de exploração, e com a chegada da família real isso vai mudar, porque essa mesma família, fugida, né, exatamente das terras pela questão da guerra de Napoleão, ele traz consigo todo um aparato. Pensem que eles vêm para um espaço onde está totalmente contrário de tudo aquilo que eles viviam. Então ele precisava produzir alguma coisa, pelo menos enquanto ele morasse no Brasil, que ele estava fugindo, a estabelecer um mínimo de qualidade daquilo que eles tinham em Portugal. E aí a primeira tomada de decisão do rei é revogar o alvará, né, que tinha sido estabelecido, que impedia o desenvolvimento ou a iniciação de fábricas no Brasil, para que esses trabalhadores não começassem a ter acesso àquilo que não era de direito deles. E aí então João vai criar os colégios de fábrica em 1809. Vamos perceber que a educação profissional, ela começa a fazer uma relação social e econômica, também relacionada à classe dominante, né? Considerado o primeiro estabelecimento instalado pelo poder público com o objetivo de atender a educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal. Em 1889, ao final do período imperial, um ano após a abolição legal do trabalho escravo no país, o número total de fábricas instaladas era de 636 estabelecimentos, com um total de aproximadamente 54 mil trabalhadores, para uma população total de 14 milhões de habitantes.
com uma economia acentuadamente agroexportadora, com predominância nas relações trabalho rural e pré-capitalistas. Por que pré-capitalistas? Porque apesar de nós começarmos nesse momento já a estabelecer uma relação de sinais sobre o capitalismo, a economia ainda girava na terra, né? Então, como era uma relação de colônia, todo esse lucro, essa economia girava ainda em torno de toda a legalidade que se estabelecia então em Portugal. E como era proibido as coisas chegarem aqui, tudo que saía daqui ia para onde? Para Portugal. O dinheiro ele não rodava aqui. Com a vinda da família real, esse fato vai mudar, porque ele vai necessitar de que isso aconteça para quê? Para que a classe que chegou junto com ele pudesse ser atendida por essa população que naquele primeiro momento não tinha nenhum tipo de conhecimento, a não ser mexer na terra. Era uma população escrava, lembramos. O ano de 1906 foi marcado pela consolidação do ensino técnico industrial no Brasil. Nilo Peçanha iniciou no Brasil o ensino técnico por meio do decreto 787 de 1906. E aí nós tivemos a criação dos campos e oficinas escolares, aumento da dotação orçamentária, né, porque Nilo Peçanha ele vai fazer um investimento para que isso possa dar um desenvolvimento, a criação e multiplicação de institutos de ensino técnico e profissional, muito podem contribuir também para o progresso das indústrias, proporcionando-lhe mestres e operários instruídos e hábeis. No entanto, nós vamos perceber que mesmo com a criação desses estabelecimentos, a partir de 1916, com Nilo Peçanha, nós vamos perceber que quando ele diz, né, que esses mestres e operários eles sejam instruídos e hábeis, é para quê? Para o mercado de trabalho. Em nenhum momento é para uma educação que vá além da execução técnica ao qual esse indivíduo deveria executar. Em 1909, Nilo Peçanha, então presidente do Brasil, né, institui oficialmente a educação profissional brasileira através do decreto 7.566 de setembro de 1909, né? Como ele tinha iniciado logo após, então, que ele chega à presidência, né, do Brasil, Nilo Peçanha, então, ele estabelece oficialmente a educação profissional brasileira e é nesse primeiro momento, então, que a educação ela é oficializada para a sociedade brasileira. Criação de 19 escolas de aprendizes e artífices destinadas ao ensino profissional primário gratuito. E aí a gente vai vendo que a educação profissional no Brasil, ela vai começando a se estabelecer nessa relação do trabalho técnico, do trabalho manual, daquelas pessoas que não precisam de estudo, elas precisam apenas executar o saber fazer técnico para a manutenção, então, dessa sociedade. Em 1930, nós vamos ver que vai haver a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, e aí foi estruturada a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico e passava a supervisionar as escolas de aprendiz e artes. Lembrando que em 1930 foi exatamente a tomada por Getúlio Vargas. O Brasil vive uma crise econômica, a crise da Bolsa de Nova York de 1929 vai fazer com que esse café não consiga ser exportado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em guerra, né? E aí ele não consegue então fazer a compra. A economia do Brasil, por ser meramente agroexportadora, começa então a entrar em crise. Vargas toma o poder e vai começar a estruturar o sistema de ensino e abrir as portas do Brasil para a industrialização. Aí vocês vão perceber que é esse paralelo com o slide anterior. A industrialização ela já vinha ocorrendo exatamente no século XVIII, na Europa. E aí você quer dizer, professora, que a industrialização efetivamente chega no Brasil em 1930, meados do século XX? Sim. Sim, porque nós tínhamos uma política onde impedia o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nós tínhamos uma classe dirigente que eram os cafeicultores, que dominava a economia e automaticamente a política.
Então, para eles não era interessante fazer com que os trabalhadores que estavam na terra executando a atividade manual deles pudessem ter um mínimo de instrução, porque eles iriam então se rebelar. E aí mantê-los afastados da educação era uma efetiva forma então de manter o status quo até então muito bem acentuado e muito bem sustentado por essa economia. Só que eles não esperavam exatamente essa crise nos Estados Unidos, que era o principal comprador de café. E apesar das primeiras passos da educação profissional no Brasil, com Nilo Peçanha, a gente vai perceber que era ainda voltada a uma questão meramente técnica, manual. Nós vamos perceber que em 37 vai haver uma Constituição, né, a Constituição brasileira, que Vargas assume. No primeiro momento ele toma o poder, nesse segundo momento ele volta, né, eleito pelo povo, e a Constituição de 37 foi a primeira a tratar especificamente do ensino técnico profissional e industrial, estabelecido no artigo 129. Nós vamos ler esse artigo para que a gente entenda como essa educação profissional, a partir do momento que o Brasil abre as portas para a industrialização, e há uma grande possibilidade de sistematizar esse ensino, já que até então a gente não tinha nenhum ensino, nenhuma organização política sistematizada dentro das políticas educacionais no Brasil. Em 30 há uma primeira possibilidade. Ora, não se engane, essa primeira possibilidade em nenhum momento é que Vargas adorava ver o povo letrado. Não, era porque a economia mudou. E se a economia mudou, aconteceu no Brasil o mesmo que aconteceu na Revolução Industrial. É necessário preparar uma educação que vise exatamente o desenvolvimento desse indivíduo a nível de conhecimento, para que eles possam o quê? Mexer nas máquinas. Então, mesmo que nós vamos ver o primeiro movimento educacional no Brasil, e nesse momento a gente conhece como o movimento do escolanovismo, a gente vai perceber que na concepção do governo, logo depois, né, que se fundamenta, que ele se elege, ele vai adentrar na educação como um instrumento meramente, então, de associação à economia ou ao mercado de trabalho. Então vocês percebam que até aqui, em nenhum momento a educação profissional, ela tinha um vínculo. Aliás, não é só a educação profissional, apesar de nós estarmos falando dela. Até antes de 30 não havia nenhuma organização política educacional que visasse o ensino público de qualidade. No entanto, a educação profissional paralelamente vem caminhando com isso, com esses estágios de desenvolvimento da sociedade brasileira. E em 30, apesar de a gente conseguir ou ter a oportunidade desse primeiro movimento, né, de valorização da educação, o Vargas, quando assume, ele vai elencar a educação, principalmente a educação profissional, exatamente a um estado meramente técnico. E aí acentua como se a educação profissional ainda era condicionada a filhos dos operários, dos trabalhadores. Ora, um governo que estabelece uma política, um direcionamento, num artigo de uma Constituição, e aí acentua isso no artigo 132 dessa Constituição de 37, que essa educação, né, ela deve prover o adestramento físico. Então daí vocês imaginam que tipo de educação, ou que tipo de legenda, que tipo de constituição, que tipo de formulação se deu para a educação profissional como uma educação associada ao trabalho manual e associada à classe subalterna. Porque a classe dominante não podia fazer isso. A classe dominante ia para o nível superior. Em 13 de janeiro de 37, também foi assinada a Lei 378, que transformava as escolas iniciais, né, que foi feita pelo Nilo Peçanha, de aprendiz e artífice, em liceus profissionais. Em 1941, a Reforma Capanema, que remodelou todo o ensino no país, tinha como principal ponto o ensino profissional passei a ser considerado em nível médio. Foi um avanço, né? Aí começou então a se estabelecer essa relação da educação profissional com um outro nível de ensino, que era o ensino médio.
o ingresso nas escolas industriais passou a depender de exames de admissão, e aí a gente vai ver porque em 1942 vai haver o decreto 4.127, né, que transforma as escolas de aprendizes e artes em escolas industriais e técnicas. Olha só como começa então a surgir, a evoluir a educação profissional. Essa escola, ela agora de ensino médio, ela também passa a ser técnica. A partir desse ano, inicia-se formalmente o processo de vinculação do ensino industrial e a estrutura de ensino no país como um todo. Tem-se a criação do Senai, né? Tendo como finalidade garantir que o trabalhador estivesse pronto para trabalhar na indústria e no comércio. Lembrando que nesse momento, em 1942, estava fortemente sendo lançado exatamente na economia, né, a teoria fordista e taylorista, que era exatamente da produção em massa e técnica. E aí esse estilo ele chega no Brasil e começa então a ser desenvolvido dentro das escolas de ensino técnico. Vem o governo de Juscelino Kubitschek, ele assume e fica de 1956 a 1961. Lembro que o lema do Juscelino Kubitschek era 50 anos em 5 e traz a marca do aprofundamento da relação entre Estado e economia. Juscelino Kubitschek ele vai fazer reformas e ele vai lançar os direcionamentos políticos dele exatamente para promover o desenvolvimento no país. E ele traz isso muito fortemente no lema de campanha dele quando ele diz 50 anos em 5. Aí a gente chama atenção, tá? No ano de 59, as escolas industriais e técnicas, né, que até aquele momento tinha passado ali pela mudança, são transformadas em autarquias com o nome de Escolas Técnicas Federais. Olha só de onde vem as Escolas Técnicas Federais, né? As Escolas Técnicas Federais, as instituições ganham autonomia didática e de gestão. Com isso, intensificam a formação de técnicos, mão de obra indispensável diante da aceleração do processo de industrialização no país. Bem, entramos na industrialização em 30 e de 30 até mais ou menos 60, até a ditadura militar, que nós vamos vivenciar até mais ou menos ali em 78, o Brasil toda a organização política e educacional estava fortemente ligado ao desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico atingia os processos políticos de educação, ou todos os processos que pudessem conduzir à educação do Brasil tinham que estar necessariamente atrelado à formação de uma classe trabalhadora que deveria então subsidiar e constituir, suprir essa necessidade econômica das indústrias, as quais eram da classe dominante. Em 1961, no então governo de João Goulart, quase 30 anos após ser prevista pela Constituição de 34, a Constituição de 34 veio a Constituição de 34 e depois veio a de 37, quando o Getúlio Vargas realmente assume o poder eleito, então, né, tudo direitinho. E aí na 34, quando houve essa mudança da economia agroexportadora para a economia de industrialização, houve já um primeiro direcionamento para que pudesse se fazer então um documento que direcionasse a educação nacional dentro do sistema de ensino propriamente brasileiro. Quando em 61, do governo de João Goulart, quase 30 anos após, né, ele vai então enviar o projeto-lei encaminhado pelo Executivo e Legislativo no ano de 1948. Ora, quanto tempo então depois que o Brasil vira um país industrial, muda a economia, traz reformas, né, e muita bagunça e muita mistura, meramente com direcionamento para o ensino técnico, né? A educação não se constituía, e até então, né, não se constituía uma relação de interesse do governo público, a não ser o que ela pudesse ser associada dentro do desenvolvimento econômico para a classe subalterna. E aí, após
depois que ele manda isso em 48, ainda passa 13 anos, e aí então vai ser em 61 promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 4024/61, tá? Ora, o que é que isso traz para o Brasil? Né? Traz para o Brasil um primeiro direcionamento sistematizado, mas muito mal acabado, muito mal formado no que concerne os ideais pedagógicos de uma educação pública gratuita de qualidade. E aí a gente, apesar de ter avançado um pouquinho, a partir então de 61, vai haver uma reforma nessa lei. E é o que nós vamos conhecer dentro da Lei de Diretrizes e Bases como a 5692/71, né? Que é uma lei que aí sim ela estabelece o ensino técnico como um direcionamento mesmo que deve ser estabelecido em todas as escolas, pelo menos escolas estaduais no Brasil. Né? Então a gente vai trazer que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, já reformulada pela Lei 5692/71, torna de maneira compulsória. O que é compulsória? Autoritária, demandada de cima para baixo. Um novo paradigma se estabelece: formar técnicos sob o regime da urgência. Nesse tempo, as escolas técnicas federais aumentam expressivamente o número de matrículas e implantam novos cursos técnicos. Por quê? Porque a indústria estava passando por um processo de desenvolvimento. Ora, isso é natural, a ciência, a tecnologia, ela vai evoluindo. E aí essa relação do Brasil também, já em sintonia com as mudanças da Europa, começa também a chegar. Aquilo que se tinha antes não se tem, novas máquinas vão surgindo, novos equipamentos e com isso necessariamente novas competências técnicas que deveriam ser executadas pelos trabalhadores. Então imagine essas escolas estaduais no Brasil, todas voltadas a formar cidadãos acríticos, pessoas que tinham dentro do ensino um ensino meramente memorístico e técnico, e no segundo grau, e necessariamente a única oportunidade que ele tinha era inserção ao mercado de trabalho. Ele não tinha perspectiva de ascensão ao nível superior. O nível superior ainda era um uso praticamente exclusivo da classe dominante, que pagava as escolas particulares e que então foram liberadas da lei para que elas pudessem também entrar nessa mesma condição de ensino. Isso só foi para as escolas do governo. Nos anos 80, a 7.044 faz alterações na 5692/71, no que se refere à profissionalização do ensino do segundo grau. Aquele momento da ditadura militar, intensifica todo esse processo do ensino técnico relacionado ao trabalho, à mão de obra, a formação de professores era precária, a formação de professores era o treinamento meramente de repasse de conhecimento, e aí a gente tem uma estagnação, não só a nível de formação das novas gerações, mas a gente tem um prejuízo intelectual muito grande, até dentro da própria formação, dos cursos de formação de professores no Brasil. Em 94, nós vamos ter, então, a Lei 8.948, que aí traz as escolas técnicas federais e as escolas agrotécnicas federais, são transformadas gradativamente em centros federais de educação tecnológica. Em 20 de novembro, foi sancionada a lei, né, a 93/94, considerada como a nossa segunda LDB. Passa então esse processo da ditadura militar. Na década de 80 nós vamos para a redemocratização do país, uma nova conjuntura econômica está acontecendo a nível mundial e o Brasil forçadamente necessita mudar o seu mecanismo então econômico, de base agora científica e tecnológica. Lembram que a partir da década de 90, a economia mundial muda, a tecnologia chega, né, avassaladora e cria novas formas de realização do trabalho manual, que não está meramente agora na técnica, na máquina, ela está numa ciência muito mais apurada, muito mais sofisticada a nível de tecnologia, de ciência tecnológica.
né? A gente passa por esse processo de redemocratização e aí em 94 é sancionada, né, a lei a segunda lei de diretrizes básicas da educação, e vamos ver o que é que ela traz então para a educação profissional. Ela diz que supera os enfoques do assistencialismo e de preconceito social contido nas primeiras legislações da educação profissional do país, fazendo uma intervenção social mais crítica, qualificada, e torna-se um mecanismo de favorecer a inclusão social e a democratização do ensino, né? Define o sistema de certificação profissional de competências, começa a redefinir um novo papel para a educação profissional. Só que quando chega em 97, o governo ele regulamenta o decreto 2208, e aí nesse decreto ele novamente causa uma insatisfação social quando esse decreto ele de certa forma separa novamente a etapa final da educação, a educação geral da educação profissionalizante, e aí cria-se uma estabilidade muito grande, né, na questão dessa luta pela redemocratização. O país está em efervescência, né? Nós estamos naquele momento de discussões e mudanças políticas, saindo de uma ditadura militar, e aí o governo vem com isso e não é bem aceito pela sociedade. Grupos então de intelectuais, né, e de educadores vão para a discussão direta. Em 2004 vai então superar esse primeiro decreto, que não vai ser aceito, porque exatamente ele acentua novamente o ensino dualista, e ele traz feito o decreto 5154, que permite novamente a integração do ensino técnico de nível médio ao ensino médio, podendo agora ser oferecida integral, concomitante e subsequente. Essa nova Constituição de colocar a educação profissional numa nova condição, e não meramente numa educação associada ao trabalho, às práticas manuais, à classe subalterna, acentuando o ensino dualista no Brasil, né? E aí a gente vai trazer rapidinho que a LDB, como qualquer lei, passa-se os tempos, as modificações acontecem, e aí vem algumas alterações que eu acho importante destacar. Vem então as alterações da LDB, e todas as vezes que vocês forem ver, vocês vão ver lá, lei, né, e você vai ver a alteração. Uma das principais alterações foi pela Lei 11.741 de 2008, que foi a última, que aí coloca exatamente a emenda dentro da LDB, no artigo 39. Educação profissional tecnológica atinge os seguintes cursos, né? Formação inicial e continuada ou qualificação profissional, cursos de rápida duração de 20, 30, 40, 80, 120 horas, 160. Todos esses cursos são cursos de formação inicial e continuada que pode ser desenvolvido nos jovens, né, no ensino fundamental, nos jovens, nos trabalhadores, naquilo que nós procuramos para aperfeiçoar o nosso currículo. A educação profissional técnica de nível médio, e aí então surge a educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Então hoje nós podemos dizer que a partir dessa lei, a partir da década de 90, a educação profissional ela atinge o seu nível máximo, que é a educação superior, que são os cursos tecnólogos que nós conhecemos. A ascensão então do ensino profissionalizante atinge não só agora o ensino médio, mas também como o ensino profissional. O ensino de graduação. Em 2006 foi lançado o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Até a versão de 2012 contava com 220 cursos distribuídos em eixos tecnológicos. E aí, algumas considerações finais a gente vai colocar com essa nova versão, com a nova Constituição do ensino, dos institutos federais que ampliaram esse novo corpo, né, de oferta de educação profissional, principalmente depois do governo Lula, que é ele que vem com essa nova versão de roupagem da educação profissional no Brasil. É claro que nós estamos falando aqui em alguns pontos, e esses pontos eles são importantes porque são eles que nos dão subsídio para entender o processo histórico.
de constituição, de legalidade, de consolidação, de direcionamento político. A análise desses elementos, eles são primordiais, porque é através deles que eu vou entender por que um dia foi assim, por que se constituiu nesse processo por um determinado tempo, por que mudou, como mudou, ou seja, me eleva numa análise ao qual eu entenda que a educação profissional, ela se constituiu como uma função propriamente da economia, porque os poderes políticos, toda uma organização política levou a esse direcionamento. Mas ela por si só, em nenhum momento, como Marx fala, como Saviani fala, como Seavata, coloca que a relação da educação profissional no processo histórico da humanidade, ela se dá por uma necessidade de evolução da humanidade. A nossa relação, nós nos desenvolvemos e nós nos desenvolvemos no sentido de suprir também as nossas necessidades, que primeiro momento foi de subsistência. A partir do momento que o homem começou a dominar isso, é necessário que viessem outras relações. E essas relações precisam ser estabelecidas de uma análise crítica, de aprimoramento, de desenvolvimento. Que sociedade que eu tenho hoje? Quais as condições que me levam a entender esse processo? Esse processo, eu concordo, eu não concordo? Qual é a minha postura em relação a isso como educador? Eu vou levar esse conceito de mercado de trabalho para os alunos de educação profissional, porque eles estão dentro de um curso técnico, por isso eles têm que saber técnica? Ou eu vou levar exatamente uma outra postura de entender a educação profissional como uma modalidade necessária, integrada ao conhecimento geral, integrada aos conhecimentos técnicos científicos para o aprimoramento de atuação desse sujeito, quando adulto, possa exercer com cidadania a sua atuação dentro do mercado de trabalho, Então, esses contextos históricos nos ajudam a entender isso. Então, que a gente possa levar essa nova organização como um momento de análise crítica, de transformação, de constituição sobre que a modalidade de educação profissional hoje, ao ponto que ela chegou, ela precisa necessariamente ser constituída de sujeitos, principalmente esses sujeitos que são os docentes, precisam entender a história, assim como a gente precisa entender a história da EJA, assim como a gente precisa entender a educação básica, assim por aqueles que atuam na educação infantil, também precisam entender a historicidade da educação infantil. Esse processo é fundamental para a mudança de comportamento, para uma nova liberdade de pensamento, onde a gente entenda que, como modalidade de ensino, no momento onde a ciência, a tecnologia, ela é o elemento principal de desenvolvimento dessa sociedade do conhecimento, eu preciso quebrar esses paradigmas, romper formas estruturais tradicionais e avançar para um novo momento da história. Acho que isso depende de cada um de nós, depende de como nós avançamos, de como nós entendemos esse processo de construção. Para aqueles que forem engendrar na educação profissional, nos institutos, nas escolas estaduais técnicas, nas escolas privadas que hoje também atuam dentro do ensino técnico, é necessário que a gente leve um pouco mais daquilo que comumente, durante todo o processo histórico, fundamentou a história da educação profissional. Esse comportamento, essa mudança que parta de cada um de nós pela essência do ato de educar, essência da liberdade de prover fundamentos para que esse sujeito possa estar no mercado de trabalho, não só meramente atuando dentro de uma função técnica, mas pensando e problematizando sobre a técnica, aquilo que ele pode promover de bem-estar social. Então é isso, pessoal, obrigada e até a próxima.